Na noite de hoje eu escolhi uma lenda de Ogum. Eu vou ler essa lenda de Ogum e nós vamos tentar comentá-la. A mitologia dos orixás, as lendas dos orixás, elas nos trazem muitos ensinamentos. Orixás, forças sagradas, né? Aspectos divinos de Deus, que são humanizados e através de histórias, de mitos, são passados através da oralidade, anos e anos, numa linha de ancestralidade, esses ensinamentos. Os orixás estão agrupados dentro de uma cosmogonia, onde nós temos Urumalé, que é o Deus único, o Criador, ou seja, a religião dos orixás não é uma religião de vários deuses, é uma religião de um Deus único, que é o Olodumare. E aí tem um panteão abaixo de Olodumare, que são os orixás, e aquele que é o oráculo, o que traz a mensagem dos orixás, que é o Orumilá, através da sabedoria de Fá e dos mandamentos de Fá. Então tudo que o orixá fala, o orixá, através do seu mito, da sua lenda, não pode contrariar os mandamentos de Fá, que a gente vai gradativamente, aí, já liberamos alguma coisa no blog e vamos comentando isso aí. Lembrando que dentro dessa filosofia iniciática, porque todo esse conhecimento ele é uma filosofia iniciática, objetiva a iniciação espiritual e a evolução, todos esses ensinamentos, eles estão abaixo de Orumilá, abaixo de Olodumare, que é o Deus único, e existe uma ética, existe uma filosofia, que toda e qualquer mensagem ou conteúdo não pode contrariar isso aí. A gente deve interpretar as lendas e os orixás humanizados dentro dos aspectos positivos e negativos dos atributos psicológicos dos mesmos, com um olhar mais profundo, no sentido que eles se humanizam para se aproximar da gente e nós compreendê-los, né? Então, muitas vezes a gente vê determinadas posturas por aí, dizendo que foi orixá e contrariando a sua raiz, a sua ancestralidade, a sua filosofia, da sua religião. Como é possível isso? Por interpretações equivocadas dos seres humanos, né? Só para vocês terem uma ideia, em África não existe a figura do pai de santo ou mãe de santo. Isso é coisa do Brasil, né? Quer dizer, o pai no santo, o pai do santo, mãe no santo, ou mãe do santo, quer dizer, no sentido de conduzir o neófito a um despertar espiritual, um nascimento espiritual dentro dele mesmo, através da religião dos orixás. Em África, o conceito que se tem é de professor ou de mestre, né? Tanto o Babalaô, que é o que joga o Peleifá e lê o oráculo, como os babalorixás e alorixás são considerados mestres ou professores, instrutores, e não pai do santo, ou do santo, ou mãe do santo, ou mãe no santo, como aqui no Brasil. Enfim, abrir essa interpretação, essa reflexão para nós, né? E vamos à nossa lenda. Eu vou lê-la e depois vou interpretar, tá bom? Lenda de Ogum. Ogum decidiu, depois de numerosos anos ausentes de Irê. Irê é uma cidade em que o Ogum era rei, composta de 7 aldeias, né? Dentro do Império Nagô-Yorubano. Tá bom? Irê, uma cidade composta de 7 aldeias. Não existe mais hoje, mas existiu de fato. Depois de numerosos anos ausentes de Irê, Ogum volta para visitar seu filho. Infelizmente, as pessoas da cidade celebravam, no dia de sua chegada, uma cerimônia que os participantes não podiam falar sob nenhum pretexto. Ogum tinha fome e sede. Viu vários potes de vinho de palma. Vinho de palma é da palmeira ou do coqueiro, tá? Que é destilado.
um tipo de um destilado, tá? Viu vários potes de vinho de palma, mas ignorava que estivessem vazios. Ninguém o havia saudado ou respondido às suas perguntas. Ele não era reconhecido no local por ter ficado ausente durante muito tempo. Ogum, cuja paciência pequena, enfureceu-se com o silêncio geral, por ele considerado ofensivo. Começou a quebrar com golpes de sabre os potes e logo depois, sem poder se conter, passou a cortar a cabeça das pessoas mais próximas, até que seu filho apareceu, oferecendo-lhe as suas comidas prediletas, como feijão regado com azeite de dendê e potes de vinho de palma. Enquanto saciava sua fome e a sua sede, os habitantes de Herê cantavam-lhe louvores. Satisfeito e acalmado, Ogum lamentou seus atos de violência e declarou arrependido que já vivera bastante. Baixou a ponta de seu sabre em direção ao chão e desapareceu pela terra dentro com uma barulheira estrondosa. Antes de desaparecer, entretanto, ele pronunciou algumas palavras. A essas palavras, ditas durante uma batalha, Ogum aparece imediatamente em socorro daqueles que o evocam. Essa é a lenda, uma pequena história, 3 parágrafos. Vamos tentar agora interpretar isso juntos, tá bom? Tentar interpretar isso aí, vamos tentar compreender qual é a mensagem, qual é o ensinamento. Qual é o ensinamento para a nossa iniciação, que é uma filosofia iniciática, né? A religião dos orixás nos conduz a uma iniciação interna. O que está nos ensinando aqui, em cima dessa lenda? Bom, Ogum chegando a Herê, ele fica meio ofendido porque não estavam reconhecendo-o, não é verdade? Ele que tinha ficado anos ausentes, não estava reconhecendo, então ele ficou um pouco ofendido. O orixá se ofende? Mas a gente se ofende. Então aí a interpretação da lenda, quer dizer, você chegar no local, você não é reconhecido como você acha que deve ser reconhecido, você se sente ofendido ou melindrado. Você chega num restaurante, o garçom, você chama o garçom nem te dá bola e atende o outro que está mais bem vestido do que você, ou ele está com uma champanhe na mesa e você está pedindo uma água mineral, ele vai atender o que está com a champanhe na mesa, você se sente ofendido. Então, essa questão de você não ser reconhecido pelo outro, como você acha que tem que ser, é o que nos dá o primeiro parágrafo, esta interpretação. O Ogum se ofendeu. Ou seja, o aspecto humanizado do orixá, que é contado numa lenda para nossa reflexão. Bom? Ogum, cuja paciência é pequena, enfureceu-se com o silêncio geral, considerado ofensivo. Ou seja, ele se impacientou diante da indiferença dos outros, né? No sentido que aquela comunidade ou aquele local não o recepcionou como ele achava que tinha sido ser recepcionado. Alguém aqui já se ofendeu? Já foi impaciente por em algum determinado local não ter sido atendido como achava que tinha que ser? Balcão de uma loja, de uma oficina, né? Num restaurante, num shopping. Esses dias eu vi o pessoal caiu no tapa por causa de uma vaga de estacionamento no shopping. A segurança veio para apartar 2 carros importados. Começou a quebrar com golpes de sabre os potes e logo depois, sem poder conter-se, passou a cortar a cabeça das pessoas mais próximas. Ou seja, muitas vezes nós, num momento de impaciência, de intemperança, nós ficamos com o sabre em punho, com a espada na mão e simbolicamente cortamos as cabeças daqueles que nós achamos que são nossos desafetos.
Alguém aqui já teve uma discussão de vizinho, assim, por algum motivo? Vocês viram essa semana na imprensa o cara que mandou fazer uma calçada, o outro não queria sair, ele mandou botar concreto ali e rebocou em cima do carro do cara. Isso aí é você, sob certo aspecto, ambos, né? Um diz que não é tirar, cortou a cabeça do outro, agora tu vai ver. Quer dizer, isso beira quase que a irracionalidade, não é mesmo? Então, eu estou tentando fazer uma correlação da lenda aqui, dentro de possíveis situações que aconteçam conosco no nosso dia a dia. Às vezes você vai na escola, pegar o boletim de um filho, e na avaliação que a pedagoga, a psicóloga te passa, você discorda, você sente que não era esse o tratamento que você queria para o seu filho, afinal de contas você está pagando aquela escola particular, que é cara, não é verdade? Quantos conflitos às vezes acontecem com pais, né, em relação aos seus filhos nas escolas, em relação ao comportamento dos filhos, e os pais ficam contra a escola. Isso acontece muito, né? Basta você falar com qualquer profissional da área pedagógica e trabalha com educação, eles vão te dar esses relatos aí. Isso é comum acontecer. Seu filho apareceu e ofereceu suas comidas prediletas, como feijão regado, coisa de dendê e potes de vinho. Quer dizer, sob a violência, né, num primeiro momento os outros podem atender a tua vontade, mas esse não é o caminho mais sábio, mais prudente. Sabe por que não é o caminho mais sábio, mais prudente? O último parágrafo, para mim, ele é o que tem mais conteúdo filosófico para nós interpretarmos, todos nós. Satisfeito e acalmado, ou seja, ele foi louvado, deram de comer o que ele queria, atenderam como ele queria, do jeito que ele achava que tinha que ser. Satisfeito e acalmado, algum lamentou seus atos de violência. Declarou-se arrependido e que já vivera bastante. Ou seja, quem já viveu bastante está numa idade mais avançada. Quem já viveu bastante está numa idade mais avançada. E o avançar do tempo, esse orixá tempo, vai nos dando uma percepção melhor dos conflitos, das nossas limitações. Então, Ogum disse que já vivera bastante. Estava mais prudente, mais sábio. Baixou a ponta do sabre em direção ao chão. Quer dizer, ele se desarmou, não apontou para mais ninguém e desapareceu pela terra dentro, como um barulho assustador. Antes de desaparecer, entretanto, pronunciou algumas palavras. Essas palavras, ditas durante uma batalha, Ogum aparece imediatamente. O simbolismo de desaparecer na terra, gente, todos nós vamos desaparecer na terra. Esse corpo físico, esse veículo ilusório, passageiro, vai voltar para a terra. E o que o Criador está nos ensinando aí na sua pedagogia, porque Deus não nos fez em espírito e criou as reencarnações, esse corpo físico, por um sadismo, para a gente sofrer. Ele nos fez para nos educar e nós evoluirmos. O que Deus nos ensina quando Ele, dentro das leis da natureza, Ele estabelece que todos nós vamos para o mesmo local, dentro do tempo que nós temos para ficar nesse plano aqui, nesse corpo físico. Deus estabelece uma igualdade. E nesta igualdade Ele está dizendo o seguinte: independente da insígnia que você tem, do cargo, do dinheiro, da posição social, da cultura, da cor dos olhos, da cor da pele, da opção religiosa, do sexo, você é igual ao seu irmão. E você tem que enxergar no outro a ti mesmo. Porque em essência, todos nós somos espíritos criados do mesmo Deus, de um mesmo Criador. Se eu não enxergo no outro a mim mesmo, eu não estou enxergando Deus no outro. E aí
É um equívoco da nossa parte. Os conflitos acontecem basicamente por uma percepção de desigualdade. No momento que eu tiro o sabre e aponto o outro para arrancar a cabeça dele, eu me sinto superior. Eu me sinto melhor. Eu exijo um tratamento diferente. Afinal, eu sou diferente, eu não sou igual, eu sou melhor. Então, gente, os nossos papéis diários, trabalho, escola, família, nos nossos diversos relacionamentos interpessoais, existem momentos que nós sacamos o sabre e apontamos para o outro, porque nós nos sentimos melhor do que o outro. E quem se sente melhor do que o outro, superior, se ofende. Se você se sente igual, no momento que você não se ofende, você consegue falar com o outro sem agredi-lo. E nós somos muito pouco educados nesse sentido. Na sociedade, de uma maneira geral, a gente ainda é muito pouco educado para lidar com o outro. Basta, por exemplo, um idoso pegar um transporte coletivo, uma lotação, um ônibus, vai ter dificuldade. A gente começa por aí, nós não respeitamos o idoso, nós não respeitamos as crianças, e assim sucessivamente. Nós vamos aqui elencar um rol de situações. Então, gente, essa lenda, essa mitologia dos orixás, cada mito, cada lenda vem para a nossa interpretação. Os atributos psicológicos dos orixás que se humanizam para se aproximar de nós não poderiam ser só positivos. Vamos falar da vontade, atributo principal de Ogum, para nós encerrarmos essa pequena preleção. Quando Ogum, na lenda, tirou o sabre e arrancou as cabeças, ele exerceu um excesso de vontade, uma vontade intensa, que é uma característica de Ogum, ele é um guerreiro, vontade. Aí eu pergunto para vocês, o excesso de vontade ou a ausência de vontade é ruim, é bom? A ausência de vontade é ruim, é bom? O excesso de vontade é ruim, é bom? Depende. Depende. Se alguém me xinga na rua e eu não tiver vontade de esbofeteá-lo, isso é bom. Mas se alguém me buzina na rua e me xinga, e eu tenho vontade de jogar uma pedra nele, isso é ruim. E quantos de nós está à mercê da sua vontade, sem perceber-se? Aonde eu estou direcionando a minha vontade ou a minha ausência de vontade? Pô, se eu não tenho vontade de trabalhar, eu deixo a preguiça se estabelecer a partir dessa vontade, isso não é bom. Mas eu consigo perceber-me? Ou o excesso de vontade, eu quero tanto aquela promoção, mas tanto, que eu vou fazer um trabalhinho para aquele cara lá, eu vou tirar o carro dele. Vou. Então, que é movido por uma vontade essa egoísta. Vocês estão compreendendo como olha só, nós estamos interpretando uma lenda. Como começa a ser complexo esse processo de compreensão, primeiro do simbolismo, e trazer isso para o nosso autoconhecimento. Não existe ser que não tenha vontade, nenhuma vontade. Não existe ser que não tenha nenhuma vontade. Se você não tiver nenhuma vontade, nenhuma atuação de algum em você, você vai ficar sentado aí e vai morrer em inanição. Você não vai ter vontade de levantar a mão para tomar água. Você não vai ter vontade de ir no banheiro. Você não vai ter vontade de nada. Você vai morrer em inanição. Então nós estamos exercitando Ogum em nossas vidas o tempo todo. 24 horas por dia.
E a lenda termina dizendo assim: a essas palavras, ditas durante uma batalha, Ogum aparece imediatamente em socorro àquele que o evocou. Mas que batalha é essa? O atributo principal de Ogum, vontade. Qual é a batalha que nós temos que firmar diariamente? Vencemos nós mesmos. Inimigos externos, gente, é ilusão. É para nós transferirmos uma dificuldade de perceber-se e olhar-se para dentro de si. Os maiores inimigos estão dentro de nós. E nós temos que travar uma batalha diária conosco mesmos. E ativar algum em nossa vida é a vontade. E sabe onde é que a vontade falha? Nós temos muita pouca vontade, quase nenhuma, é de vencermos nós mesmos. As nossas manias, os nossos defeitos, né? Os nossos melindres. Porque, primeiro, nós não temos vontade de olharmos para dentro de nós. O bom é eu me olhar no espelho e me vestir bonito, com a roupa da moda, arrumadinho, uma pessoa de sucesso. Isso é bom. Externo. Eu me preocupo assim, como os outros vão me perceber. Diariamente. Eu me visto, boto um perfuminho, até que esse perfume é bom. Eu olho no espelho, a roupa. Como é que eu vou chegar no trabalho? Como é que vão me olhar? Como é que eu vou estar? Claro, a gente vive em sociedade com o outro. É normal isso. Mas nós pararmos diariamente 5 minutos e olharmos para dentro de nós. E tentar refletir qual é o sabre que eu levantei hoje. Quem é que eu quis arrancar a cabeça? Em quem eu fui impaciente? Em quem eu me irritei? Ou tem alguém que não se irrita aqui diariamente? É impossível você não se irritar diariamente com alguma coisa. É impossível hoje na nossa sociedade, da maneira, do jeito que estão as coisas.